Olá, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata e hoje, a pedido da minha amiga, a professora Adriana Cecílio, eu vou responder a uma pergunta do aluno do grupo Democratismo, Javier Fernando, da Colômbia, que perguntou se aqui no Brasil, assim como na Colômbia, temos um Estado laico. Sim, Javier, temos um Estado laico. Aqui a Constituição de 1988 também garante que o Estado é laico. Mas o que isso significa? Muito pouca gente entende o Estado laico. Então vou tentar explicar. Primeiro, uma diferenciação: o Estado ele não é ateu. Ser ateu também seria uma escolha religiosa. É um Estado leigo, ou seja, ele não está nem afirmando a existência de um Deus ou mais deuses e nem negando a existência de um Deus ou mais deuses. Ele é simplesmente leigo. Além disso, num outro aspecto que é importante trabalhar, eu inclusive falei isso num vídeo recente aqui no meu canal, quando tratei a respeito do aborto, tá? O Estado, ele, para algumas questões, ele simplesmente é neutro. O que significa isso? Vamos lá, são sempre três possibilidades. Para qualquer conduta dentro da sociedade, o Estado ou ele será favorável, ou ele será neutro, ou ele será contrário. Então, o exemplo que eu dou é, para favorável, a doação de sangue. O Estado ele fomenta a doação de sangue, ele faz com que um número maior de pessoas busque doar sangue, porque isso é algo positivo dentro da sociedade. Então, quando o Estado ele é favorável a algo, ele vai tentar estimular dentro da sociedade que aquilo aconteça. Ele tem vários instrumentos para buscar que aquela conduta se repita dentro da sociedade, certo? Quando ele é contrário, ele pode criminalizar, então para algumas condutas ele criminaliza, e outras ele age de maneiras distintas, como por exemplo o cigarro, né, em que ele nunca criminalizou, mas ele tomou algumas medidas visando diminuir os índices de fumante dentro do Estado. E o debate do aborto, inclusive, fica exatamente dentro de quais são os melhores meios para se combater o aborto, se criminalizar adianta ou se regulamentar, certo? Depois vocês assistem lá o vídeo a respeito do aborto que eu explico bem a questão, tá? Mas temos ainda o Estado neutro e o Estado laico, a questão religiosa, é o melhor exemplo de Estado neutro. Significa que o Estado ele não vai ficar preocupado em fomentar a religião dentro da sociedade e tampouco proibir. O Estado laico ele é neutro, ele não faz nada em relação à religião, nem fomenta, nem proíbe, né? Nem busca ampliar o número de religiosos, nem diminuir. Ele não tem uma escolha religiosa, né? Então todas as religiões devem ser aceitas na sociedade, tá? E tampouco está preocupado em proibir que alguém siga uma determinada religião ou fomentar, estimular que alguém siga uma outra determinada religião. Evidentemente, nós temos governantes que se confundem bastante a respeito do tema, né? Um presidente que textualmente falou que não importa, que para ele o Estado é cristão, o que fere o Estado laico sem dúvida alguma, tá? E, enfim, temos erros como, por exemplo, a presença de Deus no preâmbulo da Constituição, e inúmeras repartições públicas em que vemos um crucifixo dentro dessa repartição. Isso gera inúmeros debates, tá? No debate a respeito do Deus no preâmbulo da Constituição, para boa parte dos constitucionalistas, isso é algo que não chega a ser relevante o suficiente para motivar uma modificação na Constituição. E, enfim, aparentemente é algo que se sedimenta porque poucos realmente se revoltaram com a presença de Deus na Constituição. Tá? Muito pouca gente efetivamente falou: olha, eu me nego a seguir essa Constituição porque no preâmbulo está escrito Deus. Então não é algo que gera uma necessidade de modificação. Já nos crucifixos tem algo grave, porque uma pessoa que tenha uma outra religião pode eventualmente não querer, por exemplo, ser julgada por alguém que tem um crucifixo atrás.
Né? Imagina uma situação, por exemplo, um judeu que olhe para um tribunal e fale, como assim vocês vão me julgar, sendo que vocês têm uma imagem de Jesus Cristo atrás de vocês e na sua religião vocês culpam o meu povo por causa do que ocorreu com Jesus Cristo. Isso acaba sendo grave. Então, meu posicionamento, os crucifixos em repartições públicas deveriam ser retirados, ou você coloca um ambiente que aceite todas as diversas religiões, que é o caso dos hospitais. Então você faz ali um espaço ecumênico em que toda religião possa se manifestar. Daí bacana. Agora, tão somente um crucifixo numa repartição pública, isso, ao meu ver, o meu posicionamento, fere o Estado laico e temos motivos, sim, para determinar a retirada. Infelizmente, ainda vai demorar muito, porque no próprio STF você tem um enorme crucifixo. Certo? Bom, Ravera, eu espero que você tenha gostado. Seja bem-vindo ao Brasil, aos estudos do direito constitucional no Brasil. Né? E parabéns, Adriana Cecílio, pela iniciativa do programa Democratismo. Muito sucesso para vocês. Até mais. Tchau, tchau.